Aconteceu mais uma eliminação no Power Couple Brasil. Cartolouco e Gabi não continuaram na casa e aconteceu um surto depois disso. Bom, os amigos do Cartolouco acabaram ficando chorando ali dentro da casa, né? Ficaram muito tristes mesmo. Por outro lado, Baronesa e Rogério aqui do lado de fora comemoraram a eliminação do Cartolouco de forma expressiva. Confiram só. Esqueça tudo! Vai, Corinthians! E aí, Barão? Mano, eles soltaram até fogos, velho. Como assim? E aí, depois dessa eliminação, o Cartolouco e a Gabi foram entrevistados na cabine de descompressão pelo Lucas Selfie e a Lidiane. O Cartolouco queria saber o porquê que foi eliminado, qual polêmica que tirou ele do jogo. E aí, o Lucas Selfie citou que uma das polêmicas foi com o Rogério, que foi quando o Cartolouco supostamente teria dito algo sobre a morte do filho do Rogério, o Gustavo Castanheira, que faleceu por overdose. O Cartolouco então teria tirado um sarro da situação e aí o Rogério teria ficado estressado com tudo isso. Mas na hora o Cartolouco rebateu e disse o seguinte: "Eu acho que não falei." E aí a Gabi opinou: "Acho que o que tirou ele do eixo foi a Anne e o Pelanza falando sobre música." Em seguida rolou ali um trechinho do Rogério e da Baronesa pedindo a cabeça do Cartolouco por conta dessa suposta frase. E aí o Cartolouco rebateu mais uma vez: "Gente, não tem vídeo, isso não aconteceu." E aí o Lucas Selfie explicou que a Record se pronunciou sobre o assunto e disse que não tinha nenhum vídeo, que nenhuma câmera tinha captado o momento. Preciso contar pra vocês. Eles deram entrevista ao Domingo Espetacular e foi informado que a suposta fala do Cartolouco sobre o filho do Rogério não foi captada por nenhuma câmera. E o Cartolouco respondeu estressado: "Lógico, porque não existiu, isso é um absurdo." E a Gabi reforçando ali que não teve nenhum momento como esse. Aí o Cartolouco começou a se estressar com a Record TV, começou a culpar a emissora por ele ter sido eliminado. "Meu Deus, eu nunca falaria isso do filho dele, tudo aqui dentro é 24 horas gravado, como isso não foi ao ar?" E o Lucas reforçou: "Não existe essa imagem." E aí o Cartolouco continuou gritando: "Não existe porque não foi falado. Eu jamais falaria do filho dele que morreu. E eu fiquei sabendo da história porque era amigo do Gui. Jamais falaria isso." A Gabi disse que tudo aquilo ali era um grande absurdo. E o Cartolouco continuou gritando mais ainda e se estressando, chegando em um certo limite. "Olha aqui, eu chamei ele de bundão porque ele foi bundão com a gente. Só isso." Aí mostraram pro Cartolouco um tweet do MC Gui chamando ele de desumano após essa suposta fala. E o Cartolouco levantou da cadeira: "Selfie, se você tem um filho que infelizmente faleceu e eu falo alguma coisa, você não iria rebater falando sobre isso? Porque você falou do meu filho? O Rogério teria reagido dessa maneira. Se eu tivesse falado do filho dele, ele teria falado: a gente está sendo punido pelo que a gente não falou e não existiu. Isso é um absurdo." O Cartolouco tinha recebido um prêmio ali de Lampião e ele levantou e chutou aquele prêmio. Em seguida, ele disparou as críticas contra a Record TV, acusando a emissora de não ter mostrado nada sobre o assunto. "Na moral, como vocês que trabalham aqui se eximem? Não tem uma gravação e se torna uma verdade absoluta e prejudica quem estava lá. Só espera a gente falar quando sai, é um absurdo." E o Lucas Selfie rebateu, porque a produção tinha falado sim que não tinha nenhuma imagem. A produção do programa informou que não existe essa imagem. E aí o Cartolouco, muito estressado: "Por que não tem? Nunca foi falado. Pelo amor de Deus, eu nunca falaria isso." E aí o Cartolouco decidiu sair da entrevista antes do término. Ele decidiu abandonar ali o Lucas Selfie e ali de Lisboa.
O recado é o seguinte, a gente nunca falou do filho do Rogério. Tudo que foi falado aqui dentro foi sobre jogo e as atitudes dele aqui dentro. A Gabi complementou. Era isso que ele tinha pra usar contra a gente. Ele falou que se saísse ia tirar a gente. E aí o Cartoloco gritando. Isso nunca existiu. Então ele jogou sujo, baixo, nojento. É isso que ele é. Mas nós saímos limpos. E aí, olhando pro Lucas Selfie, o Cartoloco disse o seguinte. E é papel de vocês também. Deveria ter rebatido. Porque se não tem imagem, o Lucas Selfie respondeu na lata. É seu papel explicar se falou ou não falou. A gente está te perguntando. E aí o Cartoloco se irritou completamente. Depois que eu saio, nós lá dentro, como vamos falar e saber disso? O papel da Record era rebater o que estava acontecendo. Palhaçada. E neste momento, o Cartoloco saiu da entrevista. Se vocês quiserem assistir essas cenas do Cartoloco chutando ali o lampião da Record, todas as cenas estão no meu Instagram, @marqueavilaoficial, então vão lá conferir. Bom pessoal, no mais é isso, muito obrigado por terem assistido esse vídeo, até uma próxima e tchau!